Eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução. Vamos iniciar hoje falando sobre um assunto muito bacana aqui, que chegou até nós, que é o evento Hackathon sobre cidades sustentáveis. Ele está sendo organizado e realizado pelo Conselho Federal de Administração, pelo CFA. Tem um link que vocês podem já observar, que tem ali, vocês podem fazer a leitura no QR Code para fazer as inscrições. Uma chamada muito bacana, assim, juntos criando soluções para o desenvolvimento de cidades sustentáveis. Um evento 100% online, muito bom, porque a gente pode participar de qualquer lugar do mundo. De 10 a 12 de junho, uma maratona para criar inovação aberta. O foco, cidades sustentáveis, portanto, resolver problemas e trazer soluções aí específicas, pensando em segurança viária, acesso à mobilidade urbana, sustentabilidade, urbanização, melhoria da qualidade do ar, da gestão de resíduos sólidos. Então, tem bastante temas aí para serem trabalhados, muitas soluções para serem criadas. A base desses desafios aí lançados pelo CFA, ele tem como base as 11 ODS, né, que são aí os 17, parte dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que compõe aí a Agenda 2030 do Brasil. Um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar da paz e da prosperidade. Então, aí fica o convite para todos poderem fazer a sua inscrição gratuita e ainda concorrer a premiações. O primeiro lugar vai receber R$10.000. O segundo, R$7.000. Inscrições pelo QR Code, e vocês podem ter mais informações também através do site do CFA. O que é importante nesse contexto é que todas as inscrições são gratuitas. Então, um evento que tem uma premiação enorme para reconhecer soluções ligadas a cidades inteligentes, que tem muito a ver com qualidade de vida das pessoas, e que, obviamente, pode beneficiar aí muitos pequenos negócios, aquela pessoa que tem uma ideia que está na cabeça e que ainda não sabe como colocar em prática, vem para cá, para esse Hackathon, que é uma maratona incrível. Durante toda essa jornada, os participantes vão contar com mentores especialistas que vão poder contribuir com soluções, com ideias, com incrementos, até porque são pessoas que estão no circuito do mercado, conhecendo também a inovação que está disponível e podem fazer a mentoria aí de alta qualidade. Mentores locais, Rio Grande do Sul, mas também de todo o país e do mundo, pessoas de fora também. Então, vem junto, vem para o CFA, vem fazer parte desse movimento. As inscrições até o dia 2 de junho e são gratuitas, tá? Tem o QR Code, tem também as redes que vocês podem consultar aí, procurar, @Hackathon, Cidades Sustentáveis. Também tem o site, né, o hackathon.cfa.org.br, e as inscrições aí pelo link. Se ficar alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a rádio, que nós, então, encaminhamos os dados, tá bem? E a nossa convidada de hoje, uma pessoa... Ah, não, peraí, só um pouquinho, deixa eu contar que nesse evento nós temos os apoiadores, né, desse evento. A gente sabe que eventos gratuitos como esse, que tem de grande impacto, nós precisamos ter um movimento de empresas também parceiras. E a Start Comunicação é uma parceira desse evento, do Hackathon para Cidades Sustentáveis. Aqui do programa Quarta Revolução também é um apoiador, né? Por isso a gente está fazendo questão de fazer essa abertura, convidando a todos aqueles que têm ideias, vontade de
conhecer um pouquinho mais sobre cidades inteligentes, entrar no circuito da inovação. Aquele que tem uma ideia, vem junto. Não tem uma ideia, pode adotar a ideia e criar time com outras pessoas que têm as suas ideias e sair com uma startup criada. Quem sabe, uma ótima oportunidade. Além de tudo, contar com tanta mentoria de pessoas de alto conhecimento aí. Muito bem, e a nossa convidada de hoje é a Aline Guerreiro. A Aline é especialista em inovação com foco na ISO 56002, empresária com atuação na aceleração de startups científicas e na inserção dessas startups no mercado. Atua como founder e community builder na Rede Brasil Startups, hub global que integra o sistema da quíntuplice hélice, visando aproximar as pontas do ecossistema brasileiro, revelando ao mundo o potencial científico tecnológico brasileiro. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Lili. Que honra estar aqui com vocês. Gostaria que tu contasse para nós o que tu faz fora do país. Conta para nós onde tu estás e o que tu tem feito por aí. Legal. Eu estou conversando com vocês diretamente de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. É um país, né, que conhecemos aqui da América do Sul, que para mim não era nada conhecido até então, até que eu conheci meu esposo e nós fomos convidados, né, para estar aqui apoiando a comunidade local. Então, temos trabalhado a nível global, tanto ele quanto eu, e fazendo aqui uma aproximação também do ecossistema da inovação. E esse ecossistema aí que vocês estão inseridos, que é diferente, a gente sabe que tem o impacto da cultura também, né? Conta um pouquinho para nós como tem sido estar aí numa comunidade diferente e também as trocas e os benefícios que se tem quando se está numa comunidade tão rica, mas tão diferente quanto a nossa, né? A partir do momento em que a gente decide morar fora, né, ou essa oportunidade chega até nós de alguma forma, a gente também decide se auto-inovar. A gente decide que vai acontecer uma renovação da nossa mente e vamos nos desprendermos de alguns arquétipos, de alguns pensamentos que nós tínhamos sobre diversos âmbitos da vida, né? Então, o perfil aqui do boliviano, né? Eles são pessoas mais fechadas e em vários países do mundo a gente vê isso. O brasileiro ele é bem mais aberto, né? Essa característica nossa de chegar e já fazer amigos e tudo isso. Mas quando você conquista a confiança, que também é uma coisa, um vínculo assim, muito duradouro. É bem legal a gente conseguir ver essa troca cultural e aprender com ela. Legal. E conta um pouquinho para nós sobre a Rede Brasil Startups. Uhum. Olha que bacana, a Rede Brasil Startups, ela nasceu de uma forma 100% orgânica, não foi intencional, né? Então, eu trabalhando ali para várias instituições do Sistema S e também outras, né, IBS, CERT, eu, eu trabalhava com eles com um contrato de exclusividade e nesse contrato eu não podia ter outras ações, né, nas quais eu me expusesse muito, então a gente tinha isso bem tranquilo. E aí, a partir do momento em que eu consegui mudar esse contrato e ficar no formato, né, como prestadora de serviços, aí foi que a rede realmente deslanchou. Mas nesse ínter, enquanto eu ainda prestava serviço para as instituições de uma forma mais interna, eu já comecei a me envolver em hackathons como esse, né, de cidades sustentáveis, que não dá para perder a oportunidade, muito bom. E vários outros, né, da NASA. Comecei a ter contato com as startups, comecei a apoiar no Startup SP, e aí no meu coração eu pensava, puxa vida, eu quero entregar mais valor para esse pessoal, não quero que seja uma mentoria e depois a gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa, né, quero ver o crescimento deles realmente. Então, me ocorreu de colocar num grupo, né, o Artefato foi um grupo de WhatsApp, e eu reuni ali as últimas 10 startups que eu tinha atendido, e a hora que foram várias aí nessa jornada, né? Então, eu coloquei as últimas 10 e até para trazer o senso de pertencimento, que é um ponto bem importante que a gente vai conversar ao longo do nosso tempo juntos hoje, eu coloquei todos como administradores. E me surpreendo quando no dia seguinte eu olho e já tinham mais de 100 pessoas.
Então, isso me trouxe várias percepções, né? Como pesquisadora científica também, a gente compara muitos padrões estatísticos, tenta entender a causa raiz das coisas. E eu pensei, uau, os empreendedores, né? Nós, como empresários de forma geral, queremos estar juntos. Isso é do ser humano, né? O homem é um ser social. Para as startups que estão à frente de um oceano azul, muitas vezes, navegando sem ter muito referencial, para quem olhar, com quem conversar, né? Com quem eu posso fazer trocas. Então esse indício se apresentou ainda mais alto. E aí então eu falei, não, não vai ser apenas uma coisa que surgiu, mas vai ser algo intencional. Vamos fazer com excelência, como tudo que nós nos propusemos a fazer, né? Então é bem legal porque os próprios membros começaram a chamar mais membros, e aí a gente começou já a organizar de uma forma brand, né? Uma membra que falou, olha, eu quero servir a rede fazendo o brand de vocês. E a gente conversou ali em 1 hora, ela entendeu exatamente qual que era o conceito, né? As 2 canecas ali, os pontos do Brasil todos conectados. Então, conseguiu trazer isso, compartilhar, comunhão, unidade, sabe? O Brasil conectado, esse é o nosso propósito. O Brasil se conectar, se encontrar, acelerador, investidor, hub, coworking, iniciativas, né, da academia, o sistema quíntuplo hélice como um todo, se encontrar para saber o que tem aqui, trabalhar de forma forte em unidade e, né, gerar valor, capturar valor tanto dentro do nosso país como no mundo, né, América Latina e mundo. Então, a rede nasceu dessa forma. Hoje nós estamos já, eu inclusive fiz um levantamento, né, essa semana para ter certeza dos dados. Estamos com 1.200 membros e temos, né, bem legal, assim, temos representantes em todos os estados do Brasil, mais 12 países, né, além da América Latina, outros 12 países. Então a gente tem squads temáticos desses países, temos squads feminino, né, tem vários squads legais. Agora temos também 40 mais para troca de experiências entre startups e pessoas seniors que às vezes perderam o seu trabalho por algum motivo ou já pararam a carreira, sentiram que já não estavam mais sendo absorvidos pelo mercado, mas que tem muito para contribuir, porque a startup, por sua vez, está precisando de maturidade, né? De um olhar assim de alguém que já viveu mais tempo. E essas pessoas têm muita bagagem para passar e querem também entender o que está acontecendo de novo nesse mundo digital. Então, a gente aproxima, esse é o nosso papel. Né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos e aí a gente é um papel social muito, muito forte. Esse é o nosso DNA. Dar genuinamente e aí também fazer com que os membros tenham o mesmo olhar, sabe? Eu quero servir, como posso? E todo mundo sai ganhando, né? A gente sabe também que existe um grande desafio, né, Aline, de poder incentivar e estimular para que essa rede realmente ela se retroalimente e não seja aquela coisa de um pega mais e ninguém e outro não contribui, né? Então assim, eu Exatamente. entrego, mas eu não recebo. A gente sabe que o quanto é difícil porque são todos voluntários, né? Então eu Uhum. gostaria que tu contasse assim para nós sobre esses desafios, né, de continuar incentivando, estimulando e também proporcionando essa troca efetiva, que não seja apenas um grupo para compartilhamento, né, de informações, de LinkedIn, de redes sociais, que ele seja um grupo de crescente, né, que seja para aquela pessoa que entrega, mas ela também possa receber, né, uma troca Perfeito. realmente acontecendo genuinamente. Perfeito. A gente vê algumas iniciativas, claro que trabalhando com inovação nós fizemos muito benchmarking, né? A gente viu várias iniciativas nas quais você recebeu, você tem que, sine qua non que você dê, né? E chega a ser uma imposição. De uma forma é bom, porque você consegue metrificar e consegue garantir que todo mundo que está ali vai fazer isso, mas de outra forma perde a essência, né? Eu até brinco, eu falo assim, olha, eu deixei de ser Give First, eu agora sou Just Give. Esse é o meu mindset. Porque as coisas vêm como consequência. Né? Claro. Por exemplo, conhecer vocês, estar aqui com vocês, é consequência de estar dando. Muitos projetos que eu acabo desenvolvendo, né, para instituições e tudo isso, vem pelo fato de eu estar dando. Então, um dia eu sondei meu coração, eu vi que no fundo, eu estava com essa questão do Give First, que parece ser tão bonito, mas na verdade ainda é um interesse, né? Eu tô te dando porque é o first, né? Mas depois você vai me dar algo em troca. Então, não apenas se doe, né? A comunidade, de forma geral, é sobre isso, é servir, é doar.
E a gente vai falar depois como que as marcas podem se aproveitar disso no bom sentido, né? Usufruir disso para gerar a cultura da inovação, desenvolver novos produtos, reduzir CAC, né? Aumentar LTV e tantas coisas que às vezes existe um esforço até de muito investimento financeiro para acontecer e que a comunidade poderia fazer isso de uma forma incrível e natural, não forçada. E aí, só complementando, né, com base no que você perguntou, a gente tem alguns estímulos para tanto. Por exemplo, hoje mesmo foi colocado na rede, olha, pessoal, queremos ter uma vitrine para vocês aqui. Então, a gente vai selecionar as empresas, as startups, as iniciativas, né, que mais têm servido, têm dado, têm vivido esse DNA que a gente tem tanto falado, e vamos fazer aqui uma entrevista, vamos fazer um vídeo de apresentação, vai ter uma semana que a gente vai falar de você, né? Você vai ser o protagonista aqui e a gente quer mostrar você para os outros membros e para fora, né? Para nossa rede externa também, para que você ganhe visibilidade. Mas quem são essas pessoas? São as que mais estão servindo, são as que mais estão se entregando. Então, como eu posso servir? Eu sei trabalhar com Google My Business, por exemplo, eu posso vir e ensinar isso, falar, gente, eu estou com a sala aberta aqui, se alguém precisa desse apoio, vem aqui que eu vou ajudar vocês, né? E assim sucessivamente. Então, temos também um formato de encontro que são os rituais que as comunidades têm que ter. Porque senão vira o que você comentou, um grupo de WhatsApp, um artefato, seja qual for, WhatsApp, Telegram, o Slack, Discord, não importa, isso é o artefato, é o local, mas o que importa, o que faz uma comunidade ser comunidade é vínculo entre pessoas, comum, né, algo em comum ali, então é ter um vínculo de aproximação que nós possamos realmente fazer algo olhando para um propósito comum. O nosso propósito, como foi comentado, é claro, juntar as pontas, né, do que a gente tem de elementos aqui em termos de ciência, de pesquisa, de tecnologia e inovação, deixar todo mundo se conhecer para que a gente gere impacto aqui dentro e fora, né? O Brasil possa ser visto fora, aqui como eu estou na Bolívia ou em outros lugares, pelo que realmente ele é. Então a gente cria todo esse ambiente. E aí, voltando à questão dos nossos eventos, temos um, por exemplo, que é o Startup Co-Creation, mas também tem a versão PME, onde a gente pega uma empresa para ser estudo de caso e trazemos os próprios membros como especialistas para virem dando feedbacks. Então, ele apresenta um dilema no qual ele está vivendo, né? E aí todos vão vir com as diferentes percepções. Eu sou da área de marketing, outra pessoa é finanças, então vão vir falando: olha, você pode fazer isso que vai funcionar. Então, assim a gente consegue de verdade trabalhar junto, né? E cada squad também tem os seus dias de encontro para trazer essa humanização. Fazem coisas juntos, a gente está desenvolvendo livros juntos, e-book juntos, no qual todos vão estar ali, né, em evidência, ao mesmo tempo deixando uma entrega. Não adianta só estar junto também, né? A ideia é que a gente tenha essa humanização, até porque a pandemia trouxe para o ser humano essa necessidade, puxa, eu preciso estar em grupo, eu preciso estar com pessoas, não isolado, né? Então, como as comunidades digitais e presenciais são uma forma muito boa de fazer isso, né? De proporcionar isso. Então, além de estarmos juntos, fazer entregas, né? Entregáveis para a sociedade. Quais são eles? Então, vamos trabalhar dentro de uma direção, dentro de um propósito comum. Tu falaste sobre essa parte do corporate, né? Muitas vezes essas organizações, muitas vezes elas não conseguem entender o funcionamento de uma comunidade. A gente fala sobre elas e eles ficam pensando, mas o que é isso, né? E como é que a gente conseguiria levar isso, Aline? Pelas tuas experiências, assim, né? Como levar o assunto da comunidade? Porque pensando, né, que são diversos agentes aí que a gente precisa ter para que esse circuito realmente ele funcione. Nós temos as pessoas que são as voluntárias, mas a gente tem que ter a hélice do governo, tem que ter a hélice das empresas, dos corporativos, tem que estar juntos e alinhados, mas como levar essas causas a eles? Como convencer? Eu acho que a pergunta seria essa, assim, porque fica muito aberto essa coisa da rede, da colaboração. Quando a gente fala de sistema corporativo, de empresas,
muitas vezes eles não entendem essa coisa muito orgânica, né? Porque Uhum. uma comunidade, ela acaba fluindo, as lideranças vão transitando também, né? Vão se destacando lideranças, porque é tudo muito orgânico. Como convencer as organizações a entrarem também no circuito? Isso é uma pergunta excelente, Lili. E é um viés, é uma quebra de paradigmas, né? Porque às vezes a gente pensa a comunidade, tudo voluntário, ser bonzinho, não sei, veio um monte de coisa na cabeça, menos que isso pode, além de trazer um impacto social, sim, ajudar as pessoas e deixar um legado, também de uma certa forma as empresas elas precisam de um ROI, né? De um retorno do seu investimento e precisam enxergar que elas estão envolvidas com os stakeholders. Então, não é uma receita de bolo, né? Mas pela experiência, o que a gente visualiza é o quê? No primeiro momento, como que as marcas, né, podem se apropriar desse conceito e trazer muito, muito resultado com as comunidades. Pensa no seu planejamento estratégico. Melhor ainda, antes disso, qual é o seu propósito de vida, indivíduo? Eu sou dono de uma corporate, ok. Por que eu existo? Existo porque eu estou aqui. Tem um livro muito legal que é um livro que fala, né, do Rick Warren, que é sobre propósito realmente. Então, ele é bem legal, que vai te ajudar a ter essa parte interior, introspectiva, assim, né? Por que eu estou aqui, afinal? Então, vale a pena, mesmo sendo um grande empresário, ou PME, ou dono de uma startup, um founder, analisar isso, ok. E o propósito da minha empresa, para que eu estou trabalhando? É para ser rico, bem-sucedido? Veja, ser bem-sucedido é muito mais amplo do que ter um capital financeiro muito robusto. É muito mais do que isso. Mas, ok, eu quero ter um bom capital financeiro, mas também quero deixar marca na vida das pessoas. Então, que aquele propósito que você falou ali atrás, que é o seu de vida, ele esteja totalmente alinhado ao propósito pelo qual a sua empresa existe. Porque no dia que você estiver cansado, né, com aquele ritmo acelerado, você fala, puxa vida, vontade de parar tudo, isso vai te ancorar. Eu asseguro, né, a gente sabe que realmente é isso que te mantém. Então, tenha clareza desse propósito. Depois, pensa no planejamento estratégico. Então, onde eu quero chegar nesse mês, nesse trimestre, nesse ano com a minha organização. Ok, então até se a gente trabalha com gestão ágil, né, que é até o ideal para esse momento que a gente tem vivido por diversos fatores, então faça ali suas OKRs, tenha a clareza delas. A comunidade que você vai desenvolver, ela vai vir a partir do seu planejamento estratégico. Por isso que a gente fala design estratégico de comunidades. Então, eu sei onde eu quero chegar como pessoa, como empresa, tenho delimitado ali os meus, né, focos. Perfeito. Então, agora eu vou mapear os meus stakeholders. Quem pode me ajudar? Aí entra o que você comentou agora, né? Governo, academia, né? Eu posso mapear diversos perfis e esses vão fazer parte da minha comunidade. Veja, estamos falando aqui de uma comunidade num cenário que seria uma comunidade externa, né? Então, vou desenvolver esse raciocínio, depois a gente fala da comunidade interna, porque ela também pode funcionar. E ela pode coexistir ou a gente faz duas concomitantes. Então, a comunidade externa, pensei no planejamento estratégico, mapeei os stakeholders e trouxe eles para cá, junto comigo. E em que eles vão me ajudar? Então, vamos colocar que eu tenho uma startup, uma health tech, e eu quero realmente ter ali uma comunidade. Isso vai me ajudar a chegar nos meus OKRs, uma vez que certamente entre eles vai ter alguma coisa ali sobre diminuir CAC, né, que é custo de aquisição de cliente, aumentar o meu long time value, né, o tempo que o cliente permanece comigo, vai ter certamente alguma coisa sobre trazer uma experiência para o cliente muito mais agradável. Então, eu coloco o meu potencial cliente ali dentro. Eu não preciso. Eu tenho uma health tech que trabalha ali com, por exemplo, a parte de genética. Eu não preciso colocar o nome da minha comunidade atrelado a minha minha startup, o nome dela, né, ou o nome da minha empresa. Eu posso fazer algo que tangencia aquilo, né, tangencia. Então, eu trabalho com genética, ok. Quem pode se interessar por isso? Vamos colocar que são pesquisadores. Então, eu faço uma comunidade de pesquisadores e eu envolvo ali os diversos stakeholders que podem se interessar
sobre essa temática, né? Então, aí eu trago sim governo e por aí sucessivamente. Ali dentro, a gente vai criar, então, com base em entendimento, então, a partir do momento que eu trouxe as pessoas para dentro, eu tenho que ter uma forma de recepcioná-las, que é bem análogo ao processo de RH, né? O onboarding. Então, como que eu vou receber? Um material que eu vou mandar para elas explicando quem nós somos, propósito, com que frequência nós nos reunimos, por que estamos ali, o que é fundamental, né? E alguns aspectos que traga esses meus stakeholders para um protagonismo. Então, dentro desse contexto todo, quando eu fizer eventos, veja que eu estou ganhando duas coisas ao mesmo tempo. Além do engajamento, eu estou perto da minha persona. Se eu tenho uma health tech que trabalha com a parte de genética e eu trago para dentro pesquisadores, vamos colocar que eles são minha persona, eu estou do lado do meu cliente, eu não estou num palco, né, distante ali, só no YouTube ou só. Eu estou do lado, ele está ali, a um clique literalmente de eu falar, vamos marcar uma reunião 1 a 1 para eu te ouvir e entender o que te incomoda, o que te motiva, quais são seus hábitos, ansiedades. E aí eu vou criando produtos, vou desenvolvendo, construindo produtos junto com a minha persona e com os outros stakeholders que estão ali pertinho de mim. Então, diminui muito o CAC dentro dessa metodologia que a gente tem um programa, né, sobre esse conceito, e a gente tem a metodologia que fala VCR, né? Você vai trabalhando primeiro a visibilidade, servindo, não é uma coisa interesseira, mas você está sendo visto, né? A partir disso, você vai ganhando os seus resultados. Então, você vai colhendo esses resultados a partir, né? Você tem a visibilidade, gera autoridade e colhe os resultados financeiros e também em termos, quando a gente fala de capturar valor na inovação, é mais do que capturar, né, monetariamente dizendo, mas é o valor, é a nobreza. Igual quando a gente olha para a Magazine Luiza, muitas vezes a gente olha com respeito, fala, uau, que marca, né? O que eles têm feito? Como eles representam bem o Brasil? Então, é um valor que não é tangível, mas é um valor percebido. Então, isso captura valor, uma vez que os clientes eles querem se relacionar com pessoas, né? Ainda que eu coloque um bot ali para otimizar meus processos, está tudo bem, mas no fim das contas eles querem se relacionar com pessoas. Então a gente tem uma aproximação muito grande. E como consequência, já que eu fui fazendo eventos, interações, pesquisas do ladinho do meu cliente, quando eu lançar um produto, duas coisas muito legais vão acontecer. Ele participou de todo o processo de criação desse produto, então ele vai querer consumir. E aí eu posso até oferecer para ele em primeira mão com um desconto, né? Trazer para essa comunidade um senso tão legal de pertencimento, de valorização, falar, olha, você vai receber muito diferente do mercado. Então vocês vão ser os meus testers, né? Vocês vão ser os primeiros usuários que vão testar o meu produto, seja para uma corporate, isso vale, uma PME, uma startup, né? No caso das startups ali, os early adopters, que é uma dúvida, gente, onde eu consigo os primeiros clientes? Na comunidade, cria a sua comunidade, construa ela, né? Então aí você vai ter essa assertividade, porque não veio da sua cabeça, por mais criativos que sejamos. Eu amo ideias, minha cabeça não para também, a criatividade está o tempo todo, mas a gente tem que se desprender de si próprio, como falamos, né? Nos auto-inovarmos e parar para pensar no outro, o que para ele faz sentido. Aí eu crio soluções que vão funcionar, né? E aí, Pensando nesse contexto todo que tu uhum. falastes, e a tua fala, assim, ela é muito leve, né? Ela traz muito essa doçura, assim, de posicionamento de marca. Não é aquela coisa mais agressiva, né? Quer dizer, eu consigo posicionar a marca de uma forma mais leve, trabalhando com propósito e trabalhando em rede, né, de colaboração. Mas para isso acontecer, a empresa também tem que querer fazer um marketing, um posicionamento mais leve também, né? Quer dizer, formas existem. Para muitas empresas, e eu recebi aqui uma pergunta, foi direto aqui no WhatsApp, num grupo da Pati, ela pergunta o seguinte, para as empresas que querem se humanizar, né, ter uma característica mais humana, através das comunidades, seria uma ótima alternativa, então.
Sem dúvida, sem dúvida. Porque todo funil de vendas acontece dentro da comunidade. Se a gente pega ali em termos de teoria, o conceito dele, né? Atração e aí até fazer a conversão, isso acontece dentro da comunidade de uma maneira muito muito natural, não é uma forma forçada, é uma maneira como a gente está conversando aqui, de que eles estão no centro, eles estão se sentindo, é o design thinking mesmo, né? E colocar o consumidor no lugar que ele tem que estar. Então, eles vão saber, eles vão perceber que aquilo foi criado porque nós ouvimos eles. Então, a comunidade, a gente está falando aqui de uma comunidade externa, né? Leia-se clientes e stakeholders adjacentes. Então, ela vai ter esse papel muito rico. E aí, para a gente fechar esse conceito, e depois eu comentar um pouquinho da comunidade interna, que é muito legal também e bem menos falada, mas que funciona super bem. A comunidade externa, quando a gente trabalha tudo isso, a gente vai conseguir, de uma forma muito interessante, ver NPS, de uma forma bem segura, bem assertiva, assim, clara, que inclusive podemos mandar perguntas abertas, sabe? Como que tem sido a sua percepção com relação a produto X, com relação a enfim, tantas coisas. A gente fala do mapa da empatia. Dentro da comunidade, a gente consegue viver o mapa da empatia, sai do frame. A gente está ali entendendo medos, ansiedades. No dia a dia, a galera está falando isso. Eu trabalho com startups, né? Como a gente comentou no começo, startups científicas, as deep techs, mas também outras. Mas o foco são as deep techs. E ali eu ouço os medos deles no dia a dia. Então, isso é muito legal. Na hora de fazer um produto, eu lembro, eu falo, uau, isso aqui vai ajudar. Então, é interessantíssimo. E aí, um ponto, não é que o marketing mudou totalmente. Enxerguemos a comunidade como um grande guarda-chuva, no qual todas as ações de SEO, vídeos, né, que a gente faz, coloca lá nas nossas redes sociais, tudo que a gente faz está dentro do guarda-chuva da comunidade. Ali em primeira mão, os seus stakeholders vão receber, vão consumir esse conteúdo e vão te dar feedbacks ali instantâneos, igual a própria Lili comentou. Estou aqui no grupo de WhatsApp. Então, olha que legal. Então, essa proximidade ajuda muito. E sobre a questão de construção da comunidade, Aline, qual que é a lógica? Pensa na lógica de desenvolvimento de um produto, desde o discover, né? Vou pensar num problema grande que afeta muitas pessoas, afeta intensamente. Eu vou mapeando os meus stakeholders e pensando nesses problemas que eles têm para resolver isso dentro da comunidade. E aí a gente vai fazendo todas as etapas. Pensa na lógica que uma startup usou para construir a startup dela, de validação quantitativa, né, quali, depois quanti, e depois parar para pensar nos canais, modelos de receita, estimativa de receita, toda essa jornada, que se você tem alguma dúvida, é bem simples, qualquer palavra-chave que você coloque aí no Google da jornada de construção de uma startup, você vai encontrar. Pensa nessa lógica, é isso aí que você vai usar para desenhar a sua comunidade, construí-la, né, de forma assertiva, alinhada ao planejamento estratégico. E aí a comunidade interna, Lili, como a gente está conversando, é imaginar tudo isso, só que com os meus colaboradores, né? Então, dentro de casa, o que é muito legal, que também dá um protagonismo, e ao invés dele ficar pensando numa jornada, num plano de carreira, né? Será que daqui a tantos anos vou ser promovido? Ele pode ser o seu sócio daqui a um tempinho, porque quem melhor do que o seu colaborador para saber onde estão os problemas? Se ele entende o mindset de gestão ágil, de desenvolvimento de produto e tudo isso, ele vai criar uma startup, co-criar com você, por que não? E você vai se tornar sócio dele. E já tem várias marcas fazendo isso, bem legais. Inclusive a Build Construtora está fazendo um trabalho incrível. O mais difícil é tu criar essa identidade, né? As pessoas não compram mais de empresa, elas compram de gente, compram de pessoa. Quem está atrás, né? Aí tu trouxeste aí o exemplo da Magazine Luiza, né? Quer dizer, a gente enxerga quem está atrás. A gente consegue, inclusive, encontrar essa pessoa, né, que está atrás da identidade da marca, se posicionando, e a gente tem acesso através das redes também. Seja ela ou outras pessoas, né, que estejam respondendo aos chamados das redes,
as pessoas têm a sua resposta, né? Quando a Luísa Helena Trajano, ela responde, seja ela ou alguém por ela, a gente sabe que teve uma atenção para a pergunta, para o questionamento, para aquela indagação, né? Então, quando se pensa em humanização de marca, quando se pensa em leveza, né, em levar isso para o mercado, as pessoas seria o melhor hoje, né? A melhor estratégia, porque as pessoas não compram mais de empresa, aquela empresa que é muito distante, que é muito longe. As pessoas, e inclusive na pandemia isso ficou muito claro, né? As pessoas não querem mais conversar com robôs. Claro, tem um boot, vai ter lá, né? O boot, mas as pessoas não querem só isso, né? Elas querem gente no circuito. E essas estratégias que tu está trazendo de trabalhar em rede, trabalhar com comunidades, inclusive trabalhar com a comunidade interna. E isso pouco se fala mesmo, né, Aline? Que é a gente poder também valorizar aqueles que estão conosco, porque são os principais agentes que podem fazer o sucesso do negócio. Às vezes a gente está ali, né, remando contra a maré, ou numa crise, ou em alguma situação adversa na empresa, e não usufrui, não utiliza isso como um ativo, né? Porque as pessoas, hoje, quando se fala dessa era do conhecimento, o ativo, a nossa água, hoje são as pessoas, né? Com certeza, né? Até hoje ainda, numa reunião mais cedo que eu tive com uma empresa, a gente estava falando sobre isso. Já não se busca ser top of mind, mas top of heart, né? Top realmente que toca o coração, a marca que toca o coração. E para tanto, se a gente falar da comunidade interna, é válido pensar em trazer a família do meu colaborador. Por que não? Né? Meu pai trabalhou por muitos anos na indústria, né, da Volkswagen, e era muito lindo como desde o tempo que ele trabalhava lá, eles já traziam a família, entendendo assim, poxa, se a família comprar a ideia da marca, se ela também entender que a gente está aqui na parte que soma, a esposa talvez não vai ficar incomodada se o marido tiver que fazer um dia ou outro, uma hora extra, pelo contrário, ela vai apoiar, falar, vamos lá, estamos juntos, né? Essa empresa, ela tem feito a diferença na nossa vida. Então, trazer elementos da unidade da família para a comunidade interna é muito interessante, porque são mais cabeças pensando, né? A cultura da inovação é sobre isso. Quanto mais cabeças pensando sobre um objeto de estudo, mais insights a gente vai ter nesse funil que podem se converter em coisas incríveis. E a gente sai daquela questão da caixinha de sugestões, que funcionou por muito tempo, mas não é extremamente efetiva, né? Tem muita distância ali, enfim, não é aquilo que realmente resolveu o problema, né? Então, a gente consegue trazer o pessoal para um ambiente no qual eu posso fazer compartilhe o Miro, a tela do Miro, falar, inclusive com a família, tem o dia da família ali, que não precisa ser só no dia, uma vez por ano, né? Quando a gente vai no churrasco e tudo isso de confraternização. Mas, gente, estamos com esse desafio, vamos pensar juntos, envolve a família, envolve todos os stakeholders possíveis, né? Faz esse mapeamento com cuidado, porque ele é a chave. E com relação à parte da comunidade externa, de igual modo, eu posso, como comentamos, premiar, e isso vale para um ou outro na realidade, interna ou externa, mas eu posso premiar as melhores ideias. Na verdade, tem estudos, né? Eu tenho uma formação também na área de gestão de pessoas que mostra bem isso, em vários artigos científicos que eu estudei ao longo do caminho, que as pessoas são muito mais felizes quando recompensadas com alguma coisa que lhes traga um sentimento de que elas foram honradas, em detrimento até mesmo de um reajuste salarial, porque isso tem um tempo de compensação ali, né? Um tempo de estímulo, depois daquilo já passa. Então, as pessoas se sentem muito mais aceitas, acolhidas e tudo isso quando elas são valorizadas. Então, crie mecanismos, usa a criatividade. Ah, mas não sei como. Pergunta, a comunidade está aí para isso. Galera, como vocês se sentiriam mais valorizados à medida que vocês trouxessem ideias para nós aqui? Vamos pensar juntos? Essa é a minha frase, vamos pensar juntos? Traz a galera para o protagonismo. A comunidade não é para ficar alguém ali suando a camisa, tendo que servir, servir, servir. Não, é para todo mundo se servir, todo mundo crescer junto, todo mundo ganhar, né? Servir é para todos, né, Aline? Exato. Legal. A gente tem muitos bons exemplos, assim, de empresas, e aí tu trouxe
né, o teu relato do pai e da tua infância. Eu também tenho esses registros, assim, né, da gente, no dia da criança, poder ir na empresa, vir com uma bonequinha de pano. A primeira bola de vôlei foi a empresa do meu pai que me deu, né, não existe mais a Strasburger, mas na época muito grande, muito famosa aqui na nossa região, e eles tinham um cuidado, assim, com a família, com os filhos, né, e teve um momento que isso se perdeu, né, e não acontecia isso, né, e ainda existem organizações, e que bom que a gente está tendo essa conversa, porque ainda existem organizações que pensam que aquele indivíduo, quando entra, né, o colaborador entra para a empresa, ele tem que deixar os problemas de fora. Isso não tem como acontecer, né? Tu acabou de trazer aqui sobre o índice da felicidade, né? Então, assim, até eu falo bastante, estudo muito, né, sobre a felicidade e tenho buscado aí nos últimos anos esse conhecimento, até pela neuropsicopedagogia clínica, mas em função de entender o pertencimento das pessoas dentro da organização, por que algumas amam tanto e outras não amam a empresa, né? Ou elas não querem a sua empresa, elas têm dor quando levantam, né, e vão trabalhar. Então, até trazendo esse conceito de comunidade, nossa, quanto a gente pode usufruir para transformar o jeito e a cultura da organização. Né? Eu acho que o trabalho da comunidade que tu está nos trazendo aqui de ensinamento, né, que eu estou aprendendo muito contigo, o quanto a gente pode usufruir para poder melhorar essa cultura e muitas vezes a gente não consegue, a gente não tem força, não sabe os caminhos, né? Porque transformar é uma transformação de dentro para fora, né? Não é só sobre posicionamento de marca, é a cultura da empresa que precisa transbordar e isso sim ir para o mercado. Com certeza, com certeza. E é importante que cada indivíduo tenha isso, igual a gente comentou daquele livro, né, ali no comecinho, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Ele fala sobre isso, então eu tenho clareza do que eu quero, e eu estou alinhado, meu propósito está alinhado ao da empresa na qual eu, né, atuo, se eu não empreendo, e, enfim, ou o meu time também tem essa clareza, tudo vai fluir de uma maneira muito interessante. E um ponto chave, né, as Veja, pensemos juntos, hoje, falando em cultura interna, em comunidade interna, muitas vezes os departamentos não se conversam, ainda que eu aplique gestão ágil, né, onde um squad acaba sabendo o que o outro faz, mas ainda tem aquelas reuniões que são dos rituais da gestão ágil, nas quais a gente conversa enfim, faz o daily, coisas assim, bem de trabalho, bem focadas, direcionadas, às vezes eu não tenho uma troca com outro squad, né, ou se eu ainda estou no modelo mais PMBOK com outro departamento. Então, nisso, acaba se perdendo muito. Numa comunidade da empresa, uma comunidade interna, eu coloco ali todo mundo. Eu trabalhei por anos em franqueadora, por exemplo, e eu não conhecia todo mundo, porque a empresa era muito grande. Então a gente tinha poucas situações para todo mundo se encontrar e saber, de repente, aquela parte do todo que eu estou executando é muito fundamental para determinada outra pessoa e juntos poderíamos co-criar a solução mais incrível para a empresa e para o cliente final. Então, criar essa comunidade que o artefato, mais uma vez a gente reforça, né? Pode ser o WhatsApp, pode ser o Discord. A gente está, falando assim de experiência própria, a gente está migrando para o Discord porque fica mais organizado, todo mundo conseguir ver todos os ambientes ali, ao mesmo tempo também dá para fazer chamadas de vídeo e fica bem legal, mas é importante que tenha, assim, né, em qualquer comunidade, combinados, a clareza da missão, visão, propósito, valores, manifesto é importantíssimo. O onboarding, né? O pessoal chegou, vem cá, então você está sendo recebido, faz um cadastro, deixa a pessoa entender os números da comunidade, onde estamos, isso é muito bom. Se é uma comunidade dentro de uma marca, né? Mais legal ainda, porque eu já consigo fazer ele ficar com uma admiração pela minha marca e trazer esse senso de, olha, lançamos um produto, vocês são nossos testers, nossa prioridade. Então a pessoa se sente super VIP, ela vai querer postar em todo lugar, ela vai querer dar feedbacks. Fala isso, a contrapartida é que você me traga feedbacks. Então aí eu vou ajustando ao MVP, né? Mesmo sendo corporate. Então eu tenho uma versão mínima viável e eu estou ouvindo ali o pessoal, entendendo a experiência do usuário, seja nas telas, seja se é algo palpável, e aí a partir disso eu faço em larga escala e lanço no mercado. Então esse mindset é muito bom. E
as duas comunidades podem se conversar. Então, se eu decido que na minha empresa eu vou ter uma comunidade interna com os stakeholders todos aqui, envolvendo família, envolvendo todos os departamentos, alta liderança, e a gente vai ter eventos, né, nos quais estaremos juntos, não só eventos sociais que são muito legais, mas vamos fazer tipo Startup Co-Creation, algo análogo. Vamos pegar alguém aqui que está com, de repente, uma meta, um propósito de carreira, e vamos ajudá-lo, seja de uma parte emocional da vida, seja de uma parte da própria carreira mesmo, a decisão, todo mundo vai dando insights e feedbacks ali, isso une, né? Também dá para fazer, igual a gente tem na Brasil Startups, o Estrelas do Brasil, onde a gente traz uma pessoa e coloca ela em evidência, conta todo o storytelling dela. Dá para fazer algo nesse sentido também, né? Então, eu posso colocar o meu colaborador em evidência por, de repente, alguns critérios legais que ele contribuiu na cultura da inovação, como a gente está conversando, né? Tem engajado outros, enfim, tem algumas coisas que estão alinhadas ao meu planejamento estratégico que fazem sentido, eu posso homenagear ele com um formato Estrelas do Brasil, entre aspas. Olha que legal, é muito melhor do que um salário, né? Aumentar, ainda que seja muito bom também ajudar nessa parte, mas percebe, honrar a vida da pessoa, né? E aí dá para as duas se conversarem em alguns momentos, então vamos fazer um encontrão no qual a gente vai ter todos os nossos, né, boa parte, né, dos nossos clientes e fornecedores e todos os stakeholders que estão na comunidade externa, junto com a nossa interna. Então, vamos fazer algo juntos? Então, é bem legal. A Ana Paula Moreno mandou aqui, muito legal, sou fã da Aline e da sua visão para acolher as comunidades. Legal, Ana, Ana Paula aqui querida. participando. Aline, a gente sabe que conduzir as comunidades não é uma tarefa fácil, ela não é só filosofia, ela acontece, tu é uma prova disso, né? Mas existem desafios, e esses desafios têm a ver com gente, né? Quais as melhores práticas assim que tu poderia nos deixar aqui como legado para que essas comunidades elas não se dissipem, não se dissolvam ao longo do tempo, para que realmente assim que elas criadas elas tenham perenidade, para que as pessoas não se cansem ou não venham, né, a se dissolver em função de não cumprimento talvez de propósito. Eu acho que essa tua contribuição seria de grande valor. Aqui no Rio Grande do Sul, eu falo aqui de São Leopoldo, nós temos, por exemplo, várias comunidades, e uma em especial que foi criada agora, que é a Sinos Valley, e ela atende aí 14 municípios, e ela tem como propósito, então, o foco no empreendedorismo, na inovação, fazer as conexões, fomentar esses assuntos e poder alavancar a comunidade, né, e trabalhar com todos os agentes que estão envolvidos. Mas, assim, quais seriam, assim, os principais recados, né, ou boas práticas que tu poderia deixar para que esses grupos, como a Sinos Valley, seja a comunidade RS ou tantas outras comunidades que nós temos espalhadas por todo o país, para que a gente possa se inspirar e realmente dar perenidade para essas comunidades. Sensacional, Lili. Uma coisa muito importante é olhar o ganha, ganha, ganha. Então, a gente falou muitas vezes aqui de stakeholders, né? Quem são? Quais são os perfis, as personas que estão ali dentro da minha comunidade? O que para cada uma delas é um ganho? Então, isso ajuda a manter a pessoa engajada, né? Então, eu entendi, eu mapeei aquele perfil, eu entendo que para ela isso é legal e vai somar se acontecer, e para essa é isso aqui, para essa é isso aqui. Então, fazendo meio que combinações na cabeça, falando: olha, esse aqui pode ajudar esse, porque esse vai ganhar isso e esse aquilo, legal. E assim sucessivamente, sabe? Então, é sempre ficar pensando nesses pontos que todos ganhem, literalmente. E regras muito claras. É um pouco difícil desenhar isso no começo. É, eu senti essa dificuldade, porque também não é para ser uma imposição, né? É claro que tem que ter uma liderança. Tem muita literatura que fala comunidade é totalmente horizontal. Eu não corroboro com isso, tá? Por experiência própria. Sei que tem algumas que funcionam, mas eu visualizo que até no seio familiar, dentro da família, isso é importante. Sempre tem que ter um que é o líder, ainda que estejam lado a lado ali, né? Ou os outros, mas
tem que ter um que toma a frente. Porque quando todo mundo é líder, ninguém é líder. E aí ninguém resolve o que tem que ser resolvido. Então, ter uma figura representativa que não trabalha sozinha. Ele multiplica, né? É um líder que forma outros líderes e não estar sozinho. Então, para ter essa perenidade, tem que existir o que a gente fala de passar o bastão. Não necessariamente para deixar um dia a Aline não quer mais estar na Brasil Startups e tchau. Não. É sobre treinar outras pessoas com o DNA, sem tirar a essência delas também, mas falar, gente, para cá que a gente está indo, vamos juntos e deixar muitas pessoas treinadas para tanto, para que se torne um legado mesmo. Outro dia eu estava até com um evento que a gente ia ter na rede, e aí me aconteceu uma emergência, eu não podia, eu tive tranquilidade de pegar um membro e falar, você vai assumir, eu confio em você. Algumas diretrizes aqui essenciais de como que funciona esse formato de evento, mas eu confio de olhos fechados que você vai tocar bem. Ele foi um sucesso, foi sobre prova de conceito, né? De corporates e startups, e foi muito legal. Então, até veio essa frase na minha cabeça, que eu senti que foi Deus falando para mim: você não é insubstituível. Então, ter essa clareza, sabe, de que outros vão conseguir dar continuidade a esse trabalho, não ficar segurando assim como é meu, é meu. Até por isso que a Brasil Startups todo mundo é administrador, porque é de todos, né? Tem uma figura que está enxergando lá na frente, com esse olhar de águia, no caso, eu e meu esposo, que estamos ali mais à frente. E a família, até a gente sempre fala, somos uma família, a Brasil Startups é uma família, porque literalmente meus pais estão ali, irmãos, cunhados, e todos que estão ali a gente enxerga como família também, né? Mas tem que ter uma figura central representativa que traz alguns parâmetros, né, para não ficar tudo muito perdido, senão não avança. E como faz para participar da Brasil Startups, essa comunidade tão grandiosa aí que é separada por squads? Isso, Aline? A gente tem um squad misto, né, no qual a gente tem ali o sistema quíntuplice hélice, como comentamos, né? Então tá todo mundo reunido fácil. Então você acha investidora, aceleradora, enfim, é bem legal, vários hubs, e a gente dá espaço mesmo para o pessoal, porque é importante que saibamos onde está tudo. Eu brinco que como se eu tivesse uma mochilinha nas costas, gente, tá aqui. É isso que o Brasil oferece, conheça. E aí, então, a gente tem esse squad misto, temos os de mulheres empreendedoras, que nasceu da própria ali observação dos membros, né? Falando, ai, me sinto sozinha, poucas mulheres estão conseguindo investimento. Então, a gente vai lançar logo um curso de investidores, né? Focados ali em mulheres também. Então, isso é muito legal. Eu brinco que eu sou feminina, não sou feminista. Acredito muito na importância da mulher estar junto com o homem, né? E com outros para poder ter essa complementaridade, mas o grupo feminino é bem especial. E, inclusive, a Lili faz parte, é uma honra para nós. E então a gente tem tem os de tecnologias, né? Tem de inteligência artificial, metaverso, IoT, enfim, várias tecnologias. Tem os de gestão, porque a gente entende o quanto que é tanto para PME, startup, enfim, é difícil, né, às vezes visualizar, então a gente tem com embaixadores, né? Cada um tem seus encontros e é muito legal. Agora a gente tem um novo, junto com o pessoal da De Repente Tudo Virtual, que olha que incrível, é para unir pessoas que são, né, 40 mais e e startups. A gente vê de um lado a startup às vezes sentindo falta de uma senioridade, né, de alguma clareza, uma maturidade para algumas tomadas de decisões, e de outro lado a gente vê essas pessoas mais maduras. Então, essas pessoas mais maduras, por tudo estar sendo tão rápido, às vezes se sentem, puxa, fiquei para trás. Então, venha de repente tudo virtual, com a própria Ana, né, que escreveu aqui para gente, é membro da Brasil Startups também, ela que tem esse projeto super legal, a gente apoiou, assim, abraçou mesmo, porque é muito legal. Então, a ideia é que a startup possa contribuir, né, junto com todo o time da De Repente Tudo Virtual, para trazer diretrizes básicas do tudo que está acontecendo nesse mundo tecnológico, né? O que é o Discord, como navegar nele, o que é o StreamYard, por aí vai. E a startup, por sua vez, vai ali também aprendendo um dá e recebe do outro, sabe? Então a gente tem até a oportunidade de um se tornar advisor, né, do outro e aí crescer juntos, resgatar também a autoestima, honrar nossas pessoas
que já estão mais maduras, porque a gente entende que tem ali um conhecimento tanto técnico quanto empírico muito forte, que não pode ser descartado, em hipótese alguma, honrar a vida e amar, né, nossas pessoas mais maduras. Então, isso é bem legal. Esse Squad tem outros, tem do Nordeste, enfim, tem vários. O link, acho que o pessoal vai colocar aqui, né, pode entrar, e também tem o meu LinkedIn, se quiser mandar uma mensagem direto, com certeza a gente marca um cafezinho online, vai ser uma honra. Deles que está aberto ainda, Aline, o link. Oi, perdão? Qual dos grupos? Ah, esse que foi disponibilizado é o do misto. Isso. Mas se quiser participar de algum outro, quiser conhecer mais, me fala que a gente passa toda a relação de todos que tem. Por isso que a gente vai migrar para o Discord também, para que todos consigam ter acesso a todos, né? Porque às vezes o WhatsApp tem uma capacidade máxima, é o artefato que a gente usa hoje, pela praticidade, né? O pessoal gosta, já está na mão, vou mandar aqui mensagem. A gente tentou mudar para outras plataformas bem modernas, os próprios membros falam, não, vem para minha plataforma, até metaverso a gente faz algumas experiências já tem feito várias reuniões lá para fazer o primeiro coworking, hein? O hub aí de startups totalmente digital, mas o Discord é um complemento legal. A gente vai ter essa migração para ele lá também. Bacana. Eu, quando comecei a trabalhar com o Discord, foi fazendo os eventos online do Startup Weekend. Então, Ah, que aprendi legal. muito aí com o pessoal e a gente fez muita coisa, muita loucura nessa pandemia e a gente fez uns agitos aí pelo país, o que é muito bom, né? E tudo em Sim. rede, em colaboração, usando as comunidades, né, para que realmente a coisa pudesse acontecer. No IMAN, nós tivemos 800 inscritos Uau, entre que homens e legal. mulheres. Foi Uhum. bastante inscrições, claro que se tem uma quebra, né, na participação, mas todo o trabalho em rede, assim. Então, quando o pessoal começa realmente a ativar, né, as redes, elas realmente a gente vê o quanto funcionam, né, Aline? Gostaria que tu passasse aqui os últimos Sem dúvida. recados e o teu contato também, né? Que inclusive vai ficar aqui. Nós vamos deixar, inclusive na gravação, vamos deixar no texto, né? Para que as pessoas possam te achar e achar também os grupos da Startup Brasil. Então, gostaria que tu contasse para nós, deixasse aí as tuas últimas mensagens para a gente se encaminhando para o encerramento. Legal. Então, eu vou falar uma coisa que, assim, realmente já me perguntaram, né? Mas de onde que vem tantas percepções, ideias? Como criar uma comunidade? Onde que está a resposta para tudo isso, né? Um acervo bibliográfico assim que compile tudo, tipo um vade-mecum que os advogados carregam ali, né? Que quer dizer no latim, né? Vem comigo. Então leva onde eu for. Então aqui eu tenho a minha Bíblia, gente. Eu falo dela mesmo com toda a autoridade e alegria, porque é aqui que tem tudo que a gente quiser saber sobre comunidade. Especificamente o livro de Atos, né? Que fala que as pessoas tinham tudo em comum. E a gente está voltando a Atos, né? A igreja primitiva, assim, que tem tudo em comum, comunidade, ó. Comum, unidade, uma unidade em comum. Então, esse livro eu super recomendo, né? Ele todo tem 66 livros dentro de um, mas esse de Atos especificamente tem muitas percepções, insights que você vai ter para gerenciar uma comunidade com sabedoria. E dentro disso, é importante falar também, voltando ali na questão, né, de monetização, às vezes você enxerga e fala, nossa, mas que medo, né? Será ficar fazendo tanta coisa voluntária? Será que funciona? É bem recente isso também, porque eu estava dimensionando como faria, ouvindo a comunidade, entendendo as percepções, mas a gente, literalmente, né, a gente entregou, assim, todos os nossos serviços, tem programa, esse de gestão de comunidades vai ser disponibilizado também, o de tração para startups, enfim, muita coisa que a gente faz, eu entreguei, assim, sabe, de presente mesmo para a sociedade e para o nosso país, acima de tudo, sem preocupação, de forma voluntária, e a gente tem na rede uma política de não tem uma taxa anual, né, igual algumas têm para você participar. Essas redes mais estruturadas sempre tem, né? A gente tem se encaminhado para fazer uma rede cada dia mais estruturada. Não tem. A pessoa paga mensalmente se ela quiser e quanto ela puder, por todo o ambiente que ela está sentindo ali, sabe? As trocas, as contribuições, a conectividade, então fica livre, né? Então é muito melhor impossível, porque está totalmente dentro do nosso DNA. E uma coisa
legal que a gente deixa para as marcas, né? Se a marca às vezes pensa, nossa, mas como eu faço isso? Faz sentido para mim? Reflita, avalie, né? Cada caso é único, mas um ponto interessante de monetização também em comunidades é você visualizar que toda comunidade, isso é pouquíssimo falado, pode vir a ser um marketplace. Então pensa sobre isso, fica com isso na cabeça de tarefa aí, né, de desafio para casa. Como poderia? Mas faz muito sentido. Então você pode criar todo um marketplace e ao invés de já fazer ele todo codado, né, que a gente fala, programar, investir altíssimo para fazer o marketplace, as startups principalmente, que conectam uma ponta com a outra, faz duas comunidades, da persona A, persona B, conheça, valide, esteja perto, e aí depois você vai conectando isso manualmente, faz a ambientação toda no code, por mais que você saiba programar, segura a emoção, né? Eu até brinco, quem sabe programar é o que mais erra, infelizmente, porque ele já sabe, então ele já quer ir programando rapidinho, colocando aquilo no mercado. Mas o que não sabe, ele vai validando tela por tela. Experiência do usuário, né, UX. Então aproveite-se disso. Vai aos poucos, valida isso, e desde o dia 1, se você não tiver essa percepção que eu tive, não tem problema, cada caso é único, como comentamos, mas desde o dia 1 na sua comunidade, já pense em fonte de receita. É possível. Pode ser um ambiente de negócios, né? E sem perder a essência do give. Então, tenta conciliar isso sondando seu coração. E um livro que eu deixo para aprofundar essa temática é o Navegador do Modelo de Negócios, do Oliver Gassman, que é fantástico. 55 fluxos de receita para exponencializar o seu negócio. Então, vale para aprofundar e deixar a cabeça aí borbulhando de boas ideias. Nossa, muito conteúdo, dá vontade de ficar aqui a tarde inteira conversando contigo. Voltaremos, né, Aline, com outros assuntos, porque tu também tem tantas entregas aí que pode compartilhar aqui e também fazer outras pessoas crescerem. A Bárbara Calmon colocou aqui que ama, né, o SW. A Ana Paula Silva, excelente conteúdo. Lili e Aline, muito aprendizado nesse tema e de inovação e gestão de comunidades. Em especial, que ainda não estamos preparados para uma gestão tão horizontal quanto gostaríamos. Verdade, Ana. E a Ana Paula Moreno colocou, que orgulho. Muito legal a participação aí do pessoal, agradeço muito. Aline, vamos colocar aí o contato da Aline. Te agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde, aqui no programa Quarta Revolução. Foi, nossa, muito aprendizado. Com certeza esse aqui será encaminhado, né? O link será encaminhado para muitas comunidades para poderem aprender. E também acho que esses teus recados finais, principalmente se tratando dessa parte da monetização, é uma das formas que também são diferentes de poder encarar uma comunidade. Ela também pode ser geradora de negócios. Sou da área de business, então gostei muito dessas tuas dicas. Vou compartilhar com o pessoal e também aprendi muito. Então, minha generosa aqui gratidão, né, por estar conosco nessa tarde, que a gente possa voltar e conversar e contribuir mais ainda aí com esse pessoal. Com certeza, Lili, obrigada, muito obrigada. Ah, uma coisinha mais só para fechar. Falando ainda de monetização, escreva livros juntos com a sua comunidade, por que não? Quanta riqueza de conhecimento há ali. Né? Depois de dividir aí os royalties e tudo isso de uma forma bem justa, bem corretinha, e-books e faça disso infoprodutos e venda e de igual modo, né? Todos ganham também financeiramente. A comunidade ela precisa ter esse olhar de ajuda mútua, né? E também a gente está falando aqui de empresas capitalistas. Veja que durante a nossa conversa a gente falou de comunidades 100% só social e também de trazer elementos da comunidade social para uma empresa que, claro, não tem nada de errado em ter um ROI, né? Então, fazer essa combinação a nosso favor para crescer. Muito obrigada, Aline. E a Obrigada. todos que nos acompanharam até aqui, nosso agradecimento e até quarta-feira que vem, às 14 horas. Até lá. Abraço. Tchau, tchau.